Oi, pessoal. Hoje eu vou falar de um tema muito legal da atualidade, que é agilidade sem limites, rompendo barreiras e redefinindo o jogo. Vamos lá, uma frase que é de minha autoria, que eu sempre falo que teoria com ação é uma boa prática para a evolução. Não adianta nada a gente só ter teoria, 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 teoria e não praticar. A gente precisa colocar em ação tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende. Então, isso aqui também é uma forma da gente estar ganhando e compartilhando conhecimento. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende também. Então, é uma frase que eu levo para toda a minha vida, que é a gente sim, buscar teoria, buscar conhecimento, porque toda hora está mudando, né? É tudo muito dinâmico, mas que a gente faça essa teoria com ação, para que a gente sim tenha uma boa prática e consiga evoluir com isso. Faz toda a diferença. E a gente tem um desafio aqui. Qual é o desafio? Nós temos o desafio de montar um quebra-cabeça no menor tempo possível. Então imagina que você tem um quebra-cabeça, acho que todo mundo aqui já montou um quebra-cabeça na vida. Só que o desafio é montar esse quebra-cabeça no menor tempo possível. E a pergunta vem, né? E agora? Por onde eu vou começar? Quando você tem um quebra-cabeça, você começa por onde? Então, o desafio foi lançado, te dá um quebra-cabeça. O que você faz primeiro? Você já começa a montar, já pega as peças, tenta ver o que se parece, você monta um plano, você chama alguém para te ajudar. Então, é isso que eu vou explicar um pouquinho, uma forma diferente de montar esse quebra-cabeça. Primeiro, gente, a gente precisa parar e pensar. A gente não pode já sair atropelando as coisas e resolvendo algo que a gente ainda nem planejou, né? A gente nem parou e pensou. Às vezes, o parar e pensar nos ajuda a otimizar muito tempo, né? Às vezes, a gente quer aquela ansiedade de fazer a coisa rápido, a gente às vezes vai por um caminho muito mais longo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, primeira coisa, o desafio foi lançado. Pare e pense. O que eu vou fazer? Olha a reflexão. A montagem de um quebra-cabeça exige alguns soft skills fundamentais e que precisam estar bem estruturados para que o resultado seja conforme o desejado. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são esses soft skills, né? Soft skills, entendam que é o que a gente não consegue colocar no currículo. São aptidões mentais, emocionais e também sociais, facilmente qualificáveis. E a gente tem os hard skills, que é o que a gente consegue colocar no currículo, por exemplo. Eu consigo as aptidões técnicas, certificações, as minhas qualificações, e são facilmente quantificadas, eu consigo contar. Tá? Então, quando eu falo ali que a gente precisa muito ali do soft skill para montar esse quebra-cabeça, é mais essas habilidades, às vezes, de realmente pensar em conjunto, né? De realmente ter essa troca de conhecimento. É uma habilidade que ela vai além da habilidade técnica. E olha só, primeira perguntinha que eu vou fazer aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar, lembra que eu falei, pare e pense, né? Ok. Então, qual o problema que eu desejo resolver? A primeira coisa que eu tenho que pensar é qual o problema que eu desejo resolver. O que que eu tenho que resolver, né? Porque eu tenho um quebra-cabeça, mas me foi passado o tamanho desse quebra-cabeça? Me foi passado uma foto, uma imagem para eu poder olhar e ver o que que eu tenho que montar? Eu sei o que que eu tenho que montar? Eu sei o prazo que eu tenho para montar isso? Eu tenho um local adequado para montar isso? Então, eu preciso entender qual problema eu preciso resolver. Se eu não entendo o problema que eu tenho que resolver, qualquer coisa que eu fizer é qualquer coisa. E é isso que um agilista sem limites, né, um agilista fora da caixa, ele precisa começar a fazer. Pensar, parar, pensar. Qual o problema que eu tenho que resolver? Primeiro passo. Vamos lá. O segundo passo aqui. O ambiente que eu tenho para montar esse quebra-cabeça, ele é apropriado? Imagina que o desafio foi dado, mas eu estou num acampamento, que é só terra ou só grama, tá chovendo, tá aberto, tá uma ventania, às vezes tem muito sol. Eu vou conseguir montar esse quebra-cabeça? O
Talvez não. Então, será que o ambiente que eu tenho hoje é apropriado para montar o quebra-cabeça? Eu tenho uma mesa, algo plano, que eu consiga deixar o meu quebra-cabeça lá e as peças vão ficar quietinhas do jeito que eu montar? Outra coisa, será que esse quebra-cabeça, ele é pequeno, ele é grande? Será que eu consigo montar ele numa bandeja? Será que eu preciso de uma mesa muito, muito grande? Então, tudo isso a gente precisa analisar. Então, a segunda pergunta que a gente precisa fazer é: o ambiente é apropriado? Vamos lá. Terceira pergunta: quanto tempo eu tenho? Eu preciso entender, antes de sair montando o quebra-cabeça, quanto tempo eu tenho? Qual é a expectativa da pessoa que me deu o desafio? Então, tem que perguntar: quanto tempo eu tenho para montar esse quebra-cabeça? Se ela falar, é 1 hora, eu vou ter que pensar numa estratégia. Você tem 1 mês, outra estratégia. Olha, a gente quer que você monte isso no seu tempo. Outra estratégia. Então, saber o tempo que eu preciso, que eu tenho, é fundamental para esse tipo de desafio. Eu preciso entender as coisas. De novo, eu não saí montando. De novo, ser ágil não é você pegar e já pá, sem pensar. Ser ágil é parar e pensar a melhor forma de agir. Aí sim você ganha agilidade. Quarta pergunta: quantos recursos eu preciso? E aqui recursos, às vezes de pessoas mesmo. Gente, imagina que eu estou falando de um quebra-cabeça de 5.000 peças para fazer em 1 hora. Eu sozinha vou conseguir? A probabilidade é pequena. Então, saber se eu tenho recurso e quantos recursos eu preciso para montar aquilo também é fundamental para poder montar a minha estratégia. Então, essas perguntas precisam ser feitas de forma tempestiva. É a primeira coisa que tem que fazer, né? Para você poder fazer uma boa estratégia, para você poder fazer uma agilidade fora da caixa, para você poder parar, pensar e colocar as peças certas no lugar certo, né? Se ela fala assim, olha, você tem um quebra-cabeça de 20.000 peças para montar, mas você não tinha me perguntado, eu não te falei, então você perdeu o desafio, né? Então, essa pergunta é muito importante também. Vamos lá. Quinta pergunta: quais as dependências e riscos que eu tenho? Olha que pergunta interessante. Eu tenho o desafio de montar um quebra-cabeça. Foi um desafio que foi me dado e estava sem muito contexto. O que eu estou fazendo aqui com essas perguntas é ganhando contexto. A gente precisa ter contexto, a gente precisa ter embasamento, né? As coisas não podem ficar soltas, porque se ficar solta, a gente não sabe para onde ir. Ou a gente faz de qualquer jeito, do jeito que a gente acha. Então, será que eu tenho alguma dependência? Será que, por exemplo, para eu montar um quebra-cabeça, eu preciso saber qual é a imagem que eles querem? Então, eu tenho que falar: ah, sim, realmente, você tem uma dependência. Eu preciso trazer para você a imagem do quebra-cabeça, como vai ficar o resultado final. Opa! E quando você vai me trazer essa imagem? Aonde está essa imagem? E os riscos? Eu tenho algum risco? Se eu não entregar o quebra-cabeça em, sei lá, no prazo que vocês determinaram, vai acontecer alguma coisa? A gente vai ter algum risco nessa entrega? Como é que funciona? Olha, se você não entregar o quebra-cabeça, por exemplo, na data marcada, a gente vai ter um prejuízo grande, porque o seu quebra-cabeça é uma parte de um todo, de um projeto maior. Então, a gente precisa entregar 10 quebra-cabeças e o seu é o nono. Estou dando um exemplo. Então, tudo isso tem que ser bem analisado, bem estruturado, novamente, para quê? Para que se possa montar uma boa estratégia. Um agilista que pensa fora da caixa, ele é um agilista que pensa na estratégia. Ele é um agilista que ele vai fazer o vínculo de tudo, da parte operacional, com a parte tática, com a parte estratégica, para poder entender, na verdade, quem solicitou, quem precisa desse quebra-cabeça, qual é o desejo dele, ele precisa para quê? Eu vou ajudar ele em quê? Qual é o valor que eu vou entregar para essa pessoa, ou para uma instituição, ou para um grupo de pessoas, né? Então a gente precisa realmente fazer as perguntas certas antes de começar a agir. Sexta pergunta: quais os impactos que eu terei se eu não resolver o problema? Que a gente falou um pouquinho ali na outra, né? Na outra pergunta. Vamos supor que eu não resolvo o problema, eu não consigo entregar o quebra-cabeça. Qual é o impacto que eu vou ter? A minha organização vai quebrar? Será que eu estou realmente prejudicando um projeto maior?
Será que as pessoas estavam dependendo de mim, desse meu quebra-cabeça, para poder montar uma estratégia melhor e mais, enfim, mais rica? Então é importante a gente perguntar. Claro que eu estou usando aqui um exemplo de um quebra-cabeça, mas isso aqui é para todos os problemas que a gente tem na nossa instituição, na nossa organização, na nossa empresa, né? Quais os impactos que eu terei? E fazer uma classificação desses impactos é importante também. O impacto é baixo, o impacto é médio, pô, o impacto é super alto, porque assim a gente consegue ir montando um outro quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça da estratégia, com as pessoas certas, no momento certo, para a gente fazer a melhor entrega possível e a entrega mais ágil possível. Então, gente, primeiro a gente precisa entender o que eu quero. Então, o que eu preciso ou o que alguém precisa, para depois a gente poder dizer o como a gente vai fazer aquilo. Por isso, pare e pense. Depois que eu fiz algumas perguntas, eu coloquei só algumas perguntas aqui, mas existem outras milhões de perguntas que a gente pode fazer para que a gente consiga ter um contexto mais enriquecido. Aí sim a gente vai conseguir entender o que e o porquê que eu estou entregando alguma coisa, para dizer: "Ok, eu vou fazer dessa maneira, porque assim vai atender isso, não vai prejudicar isso, se tiver um impacto vai ser assim", a gente consegue mitigar esse risco e a gente tem essa dependência que a gente vai precisar resolver. Então isso é muito maduro de se fazer, e isso é muito ágil, isso torna o processo realmente ágil. E aí, eu vou entrar nesse assunto da agilidade. O que que é a tal da agilidade que a gente fala, que todo mundo fala: "Eu sou ágil, eu sou agilista", mas o que que é, afinal de contas, a tal da agilidade? Agilidade, gente, é sobre resolver problemas com planejamento, embasamento, adaptabilidade, coragem, atitude, sempre com eficiência e com eficácia. Agilidade é tudo isso. Não é simplesmente eu fazer mais rápido. Chegou o quebra-cabeça, é meu desafio, eu vou entregar pá-pá-pá-pá, para chegar lá na frente e falar: "Ai, meu Deus, não era isso que eles queriam. Nossa, eu podia ter feito por outro caminho. Caramba, faltou essa peça". Vai que o seu quebra-cabeça, faltando uma peça, porque essa peça, ela tá num outro lugar, só que você não questionou nada, então você não faz ideia do que onde ele pode estar. Então tudo é uma questão de ter calma, né, ter calma, para poder fazer a melhor solução. Então, agilidade é sobre tudo isso. Claro, gente, com o objetivo sempre de resolver o problema no menor tempo possível, sim. Mas não adianta resolver o problema correndo de qualquer maneira e sem qualidade, porque isso vai voltar, isso não vai dar certo. E aí o que era para ser ágil se torna uma coisa muito ruim, né? E não resolve o problema que a gente precisa. Então, pensemos nisso. E o contexto importa demais, eu falo para todo mundo, gente, contexto é o coração, é a cereja do bolo. Se eu não tenho contexto, como é que eu vou conseguir pensar, fazer, falar para o meu time fazer alguma coisa? Como é que eu vou criar uma estratégia se eu não tenho contexto? Eu não sei. Eu não sei, as pessoas vão perguntar: "Tá bom, Carla, mas esse quebra-cabeça é para quê?". Não sei. "Tá bom, Carla, mas esse quebra-cabeça você vai entregar para quem?". Não sei. Quando a gente começa a responder muito "não sei", a gente tem que parar e pensar: a gente tem um problema e temos que resolver ele o mais rápido possível. Então a gente precisa ter embasamento, a gente precisa correr atrás do contexto. Nem sempre é fácil, porque às vezes a pessoa que está pedindo alguma coisa pra gente, ela nem ela sabe direito o que ela quer. E aí, entra essas perguntas, os porquês são muito legais de se fazer e são muito importantes. A gente precisa ir perguntando para que a gente vá fazendo ali o cruzamento e juntando as pecinhas, né? Então, lembre-se disso, contexto importa demais. E para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa ter um embasamento e ter um contexto. Só depois disso que a gente vai conseguir fazer alguma outra coisa, enfim, diferente de tudo isso. Que mais? E agilidade é mudança de cultura, e isso não se consegue da noite para o dia. Agilidade é algo que você tem que realmente ir fazendo aos pouquinhos para que você consiga ali chegar ali num ponto fiel, né, não é da noite de jeito. Então, é sobre isso, né, então agilidade é uma mudança de cultura, e isso não é rápido, não é da noite para o dia, mas precisa ter o primeiro passo. Então, o agilista, ele precisa guiar o seu time
para essa mudança de cultura, essa mudança de comportamento, né. Não é só falar pegar o desafio e falar: "Vamos fazer de qualquer jeito", não. Para, pensa, estrutura. É claro que tudo isso é feito de uma forma muito tempestiva, tem que ser feito de uma forma muito rápida, mas tem que ser feito de uma forma muito inteligente, é muito curada, porque sim, aí vai dar certo. Por isso que muitas pessoas falam: "Agilidade não funciona, esse negócio de agilista não precisa para nada", não precisa porque estão fazendo de forma errada. As empresas que utilizam o profissional agilista da forma correta estão ganhando muito, mas muito mesmo. Não é à toa que você às vezes vê um agilista para 5, 6 times, porque está funcionando. Então as empresas realmente, quando elas entendem que tem esse valor e o agilista consegue entregar esse real valor e fazer essa mudança de cultura, funciona demais. Então é esse cuidado que a gente precisa ter também e essa atenção. Gente, e confiança, né, eu falo que depois de tudo isso, depois que a gente realmente cria esse vínculo de confiança no sentido de: "Vai dar certo, porque eu tenho os argumentos, porque eu fiz as perguntas certas, porque realmente eu entendi o caminho que eu preciso traçar e trilhar para poder resolver o problema lá do início", que no nosso caso aqui é montar um quebra-cabeça, aí sim vai dar certo, vocês podem ter certeza que vai dar certo, não tem como dar errado. Mas as pessoas precisam confiar no seu trabalho, é muito importante. Precisam confiar que você vai entregar o melhor e que você vai entregar o que foi solicitado, por quê? Se você, com todas as perguntas que você fez ao longo do caminho, você perceber que você não tem insumo, você não tem contexto, está faltando alguma coisa, você não vai dar o prazo, você vai simplesmente falar: "Olha, realmente não vou conseguir atender esse prazo, porque, por exemplo, eu preciso de mais 5 pessoas para me ajudar, para que eu consiga fazer o que você precisa fazer no tempo que você precisa. Olha, eu não vou conseguir entregar, porque você está me dando um quebra-cabeça para eu montar num ambiente hostil. Eu tenho um quebra-cabeça gigante num ambiente aberto que está ventando muito. Não tem como, eu vou perder as peças podem ser molhadas. Então eu preciso de um ambiente melhor para que assim a gente consiga fazer esse trabalho e entregar o melhor para você. Então falar dessas questões não é uma questão ruim, pelo contrário, mostra a maturidade e o desenvolvimento no sentido de juntar todas as peças da estrutura que você precisa para atender alguma solução. Isso é muito legal. Então, essa confiança precisa acontecer e a gente precisa construir essa confiança com o nosso cliente, com quem está solicitando algum produto, alguma demanda para a gente, para que a pessoa fala: "Putz, realmente, eu preciso entregar isso aqui para ela conseguir entregar o que eu preciso, que senão não vai dar certo. Eu também tenho que fazer minha parte, né. Poxa, eu tenho uma dependência gigante com outras áreas, eu preciso resolver isso antes para que ela consiga entregar o que ela precisa". E assim a gente vai construindo toda essa confiança para que possamos entregar o melhor produto possível, certo? E aí, gente, um fluxograma aqui de forma bem simplista, mas de tudo que a gente falou. Paramos, observamos, a gente pensa, a gente contextualiza, aí sim a gente vai planejar, a gente propõe ideias, a gente valida a ideia, a gente apresenta os resultados, que é muito importante. Apresentamos os resultados, a gente conquista a confiança, a gente mostra o nosso plano, né? Eleva o time à mais alta performance, então isso aqui é incrível. Você vai e você leva o seu time junto, e aí sim você consegue fazer uma boa entrega de valor. Então esse fluxograma é um fluxograma muito bacana de ser implementado, e muito bacana de você conseguir o que você precisa. É um fluxograma simples, mas cada caixinha dessa é valorosa, a gente não pode pular essas etapas, porque se pular essas etapas alguma coisa vai falhar lá no final. E aí, a gente consegue ter a nossa missão cumprida com o nosso quebra-cabeça concluído, né. Então, é isso que eu queria dizer hoje para vocês, né, com esse exemplo aqui do quebra-cabeça, de como a agilidade sem limite, ela consegue realmente romper várias fronteiras, e a gente consegue fazer um resultado muito positivo mesmo. Basta a gente realmente não pular as etapas e a gente entender que a agilidade é, acima de qualquer coisa, sobre cultura. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, fico à disposição. Eu vou deixar aqui o meu LinkedIn para vocês,
QR Code. Me sigam nas redes sociais, vamos trocar figurinhas e vai ter mais aqui, hein. Valeu.